Oi, pessoal, estamos de volta, né? Para nossa segunda parte da nossa live, da nossa agrolive. Só aguardar o Marco retornar aqui que a gente dá continuidade. Vocês estão conseguindo me ouvir? Coloca um joinha aí se estão me ouvindo, que é para eu ter noção. Se conseguirem me ouvir, coloca um sinal de joinha. Aguardar o Marco aqui, só ele voltar que a gente reinicia. Ver se o Marco já está por aqui para adicioná-lo, para a gente tentar finalizar esse bate-papo. O Marco já está por aqui, já solicitou. Só aguardando agora. O Marco já está conectando. Oi, Marco, me Estou. escuta? Agora te escuto sim, Leônidas. É isso. Os problemas desse mundo tecnológico, né? Sim, faz parte, faz parte. Nem se Mas, preocupe. mas Tudo eu tava certo. ali, eu não tava, o som não tava conseguindo sair, mas eu tava com outro celular aqui e acompanhando, certo? Ah, tá certo. Aí, Marco, teve algumas colocações que foram feitas que Sim. eu vou apresentar para você. Aí Uhum. surgiu uma nova pergunta aqui agora, aí eu vou só olhar e a gente dá continuidade. Deixa eu ver, viu? Ó, Certinho. certo. O Maurício, ele perguntou o seguinte: quais alternativas às queimadas que pequenos produtores podem utilizar? Uhum. Então, eu estava até falando desse trabalho de Verônica. Sabe uma alternativa boa, Leônidas? Aham, A gente, no Nordeste, o que acontece? As propriedades passam de pai para filho, né? isso. Uma alternativa muito boa é usar as áreas que já foram desmatadas antes. O que tem de áreas que a gente chama de capoeira, entendeu? Aham, Abandonadas. Então, assim, seria utilizar essas áreas que já foram desmatadas antes, que estão hoje passando por um processo ali de regeneração. Então, assim, essas áreas eu não precisaria queimar, porque a vegetação é fina, né? Então, assim, uhum. essa é uma das alternativas. E existe também as formas de limpeza da área sem fogo. O que acontece é que essa limpeza dá mais trabalho, É, né? do que Fica mais queimar, né? oneroso de que queimar. Imagine você arrastar um monte de vaqueta, catingueira, né, e tirar para fora, para que esse material passe por um processo de decomposição ali, além de é oneroso, né? E aí o produtor quer a sua roça limpa, bonitinha, por isso que ele usa o fogo, que queima mais rápido. E o fogo, ele tem essa capacidade de iludir, porque as cinzas ali, a queimada, ela disponibiliza a curto prazo muitos nutrientes, né? Por conta da Isso. mineralização rápida. Mas, a longo prazo, esse trabalho de Verônica, eu falei esse trabalho de Verônica porque foi feito lá em Júlio Borges, eu acompanhei, né? É uma agrônoma, pesquisadora topíssima de Júlio Borges. Mas, assim, a literatura fala isso, né? Assim, a Uhum. literatura fala isso. É verdade. Sem contar no prejuízo que vai trazer também com essas queimadas para a microbiota do solo, né? Devido ao Exatamente, aquecimento, né? Tem uma série exatamente. de fatores, né? Na verdade, o prejuízo ele é muito maior do que os ganhos. Os ganhos em um pequeno espaço de tempo, que seriam essas cinzas, né? Esses minerais Uhum. mineralizados ali prontamente disponíveis para as plantas, mas que quando vai levar em consideração outros aspectos, outros fatores, o prejuízo ele é muito maior, né? E a gente tem que ver sempre a longo prazo, né? Isso, é A longo verdade, prazo. com certeza. Obrigado, É, Maurício. aí, Marcos, teve uma colocação. Quem tiver pergunta, pessoal, vai falando aí, vai E colocando aqui. perguntas, colocações, É, ideias, opiniões. A gente isso está mesmo, aberto, né? Discordar também, fica à vontade, pelo amor verdade. de Deus. Logo quando você estava falando sobre aquela questão da utilização da água, devido à Uhum, baixa precipitação e à alta evapotranspiração, que isso
ocasiona uma quantidade muito grande de sais na superfície do solo, em infinidade de coisas, e desencadeia uma série de problemas, né? Ele falou o seguinte, Eloy Brito falou o seguinte: precisamos aplicar as políticas públicas de tratamento de águas salinas para o cultivo e as criações. Eu concordo também. A gente precisa dessas políticas, a gente precisa de apoio. A gente teve, ao longo do tempo, aí, uma expansão universitária que foi muito importante, essas ideias, né, de fazer pesquisa, mas às vezes a gente não dispõe de projetos financiados. Imagine você aplica um projeto desse, é um projeto muito oneroso, né, que não dá para o produtor rural fazer na casa dele, nos baldes, na cesta. Não, é um processo que demanda muito dinheiro. Então, exatamente, precisamos sim das políticas públicas, até porque a Caatinga ela se enquadra em uma das regiões do mundo que precisa ser conservada. Né? Precisamos sim das políticas públicas. É verdade. E que, inclusive, né, o INSA ele tem desenvolvido novas tecnologias, né, inclusive nessa questão de utilização de águas salinas, estratégias de uso de água salina na agricultura. Exatamente. Aqui em Pombal nós temos um professor que ele trabalha com água salina e que ele tem trabalhado assim com estratégias de utilização de água salina na agricultura. Então, assim, essas pequenas atitudes, esses pequenos passos, né, assim, pode trazer grandes ganhos futuramente, né, para as pessoas, para o pessoal que está inserido nessa região, né? Só um parêntese, já que estamos falando do Instituto Nacional do Semiárido, assim, é uma série de pesquisas que eles têm que eu acho fantástico. Eles trouxeram o pé duro do Piauí para estudar aí na Paraíba, que eu acho incrível. Primeiro que eu sou fã do pé duro do Piauí, é uma raça bovina, né? Com suas características peculiares. O INSA também está desenvolvendo um projeto de reuso de água, de esgoto, para também ser aplicado com plantas nativas, né, da região. Tudo isso é muito fantástico, porque no processo de florestamento, de reflorestamento, eu vou precisar de água e água de qualidade. É verdade, né? Com certeza. Então, isso é muito bacana. Marcos, uma outra pessoa que eu não consigo saber o nome, acho que é uma sigla, fez a seguinte colocação, né, que a grande dificuldade é essa, a junção do conhecimento acadêmico com o conhecimento popular, né? Porque... Não, pode falar. Não, fica à vontade. Assim, porque, o que acontece? Às vezes, a visão de quem está de fora da universidade pensa que aquela universidade é murada, né? Aqueles muros ali dentro, deve ter um monte de gente dentro do laboratório fazendo ciência, e uma outra parte da população vai pensar que a gente está fazendo bagunça, enfim. É verdade. Não vou entrar nessa questão, mas assim, mas é essa visão. Então, a gente tem que ir ao encontro dessas pessoas. Por conta desse pensamento, né, popular, eles muitas vezes não vão ao encontro da gente. Né? Então, a gente precisa ir até eles. Eles precisam saber o que a gente faz. Por que, Leônidas? Se a gente é bolsista de graduação, de mestrado, de doutorado, né, a gente é pago pelos impostos dessas pessoas. Então, a gente precisa retribuir de alguma forma. Né? Fazer uma dissertação, uma tese, um trabalho de iniciação científica que de certa forma, volte para aquele povo que a gente torne público. A gente estava falando, eu volto a falar de Verônica novamente, de Júlio Borges. Ela fez o trabalho de conclusão do curso dela com essa questão do fogo e ela reuniu produtores em Júlio Borges. Né? Ela fez uma reunião em Parnaguá, uma outra cidade. Né? Então, assim, ela levou o pessoal, é isso que a gente precisa fazer. Sabe? Mas existe essa dificuldade por conta disso. Muitas vezes não sabe o que está fazendo lá. Né? É verdade. E muitas das vezes, Marcos, a gente produz o conhecimento para a academia, né? Um conhecimento que... Muitas vezes para a academia. Que não vai... A nossa preocupação... Assim, o que tem se pregado hoje é que a preocupação seja de você desenvolver uma pesquisa, um trabalho, desenvolver um produto, uma nova tecnologia, mas que muitas das vezes essa tecnologia, esse produto, essa ciência que você produziu não vai trazer um impacto para o produtor rural da sua região, porque a gente acredita que a universidade, e a gente dentro da região semiárida, dentro do bioma Caatinga, nós temos grandes instituições federais de ensino. Grandes instituições, e olha que eu nem citei Embrapas, as estaduais, né? A Emparne do Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Então, assim, exatamente, é uma gama. Então, se a gente pega um pouco do conhecimento de cada instituição dessa, cada universidade, cada instituto federal, a Embrapa em si, e produz o conhecimento voltado para o produtor, porque a gente acredita que
uma universidade, um instituto federal, ela foi inserida ali naquela região para mudar a realidade daquele pessoal, daquelas pessoas, né? Trazer E antes dela ser inserida, é tecnologia. feita uma pesquisa da demanda local. Justo. Justamente, isso mesmo, Marco. Então, assim, é importante isso. Desculpa. É isso, né? Antes dela dizer, vou colocar um Aham, isso. observar antes da demanda que existe ali. Aham. Né? Então, esse Justamente, papel. porque Pombal, especificamente, está na região da Bacia Leiteira do estado da Paraíba. Aí tem um curso de Isso. medicina veterinária lá em Patos, na UFCG, um curso de agronomia aqui em Pombal. Então, é juntar o útil ao agradável. E que bom que a gente assim tem bons e grandes pesquisadores aqui na nossa instituição que tem voltado esse olhar para essas pessoas, com trabalho, desenvolvendo pesquisa e tecnologia voltada para essa região. Isso é o que é importante. E, além disso, a universidade ela acaba que tendo uma força maior, porque as pessoas passam a dar credibilidade, porque a gente está em um momento de tanto descrédito da ciência e da educação que atitudes como essa, que leve uma, por menor que seja, para um produtor rural que está lá no sítio, que está lá na zona rural, isso para ele é muito gratificante. E ele entende que realmente a universidade está ali por um propósito, né? Exatamente, isso é muito bacana. Esse encontro de universidade e povo, e gente, e a comunidade como um todo é muito bacana. E, assim, é um desafio muito grande, porque, como eu disse anteriormente, a gente tem que tocar com muita delicadeza no conhecimento empírico. A gente precisa respeitar o conhecimento empírico do produtor, a gente não pode chegar lá dizendo que está tudo errado. Essa questão de mata ciliar, a gente não pode chegar lá com força e abrir os arames, a cerca, e dizer, não, aqui é beira de rio. A gente tem que sensibilizar, essa é a palavra que eu estava procurando, sensibilizar a comunidade ribeirinha de que aquela roça cercada que vamos plantar umas mudas de plantas florestais nativas, né? Claro que esse plantio de mudas de plantas florestais nativas tem que ter ajuda do governo local, da prefeitura, do estado, porque, Leônidas, a gente precisa de uma estrutura para a preparação das sementes, para a germinação dessas sementes nativas, o processo de implantação é delicado. Né? Assim, vamos reflorestar e começar um reflorestamento, né? A gente precisa de acompanhamento, as mudas nativas, elas passam por um processo de sensibilidade também ali no início, então é todo um processo. É verdade, Marco. E você acredita que, tipo, o que me deixa muito triste é que é justamente essa falta de recurso, né? Porque o que acontece? A gente tem um curso de agronomia aqui, mas a gente não tem um viveiro de produção de mudas. Que bom seria se nós tivéssemos um viveiro, produzisse as mudas nas nossas aulas, que a gente tem uma infinidade de disciplinas. Né? Várias disciplinas na agronomia que a gente pode aproveitar, né? E distribuir essas mudas para a comunidade, né? Distribuir essas mudas para a comunidade. Mas, assim, a gente está caminhando. Tá. Assim, essa garimpagem, garimpagem que fala, essa busca nessas instituições me alegrou muito. Muita coisa vem sendo feita, pesquisas, trabalho como o de Vasconcelos Sobrinho, lá da Universidade Federal da Paraíba, em 1982, né, nós não éramos nascidos ainda, mas a gente hoje já colhe esses frutos, já se falava de desertificação, já se tinha uma preocupação com a possibilidade da caatinga entrar nesse processo, né? Então, assim, isso é muito válido. A gente já está colhendo os frutos e talvez o que a gente semear e plantar hoje, talvez a gente nem colha, Leônidas, mas alguém vai colher. Porque a lei da semeadura, ela não falha, né? Ela não falha. E, Marco, assim, eu me senti muito feliz pela o início da sua fala, que você deu uma desmistificada no que as pessoas acreditam que seja caatinga, que seja a região semiárida, né? As pessoas precisam entender, e na verdade a mídia tem um papel muito fundamental nisso. Muito fundamental. Que a região semiárida é uma região rica em biodiversidade, é uma região que, como você falou, que é a região mais populosa do mundo, quando se fala em regiões semiáridas ao redor do globo, né? Então, assim, é muito importante, porque como você fala, a gente tem uma visão, as pessoas têm uma visão de semiárido como o pessoal está ali passando fome, seca, como é que se diz?
não tem água, estão morrendo de sede, mas às vezes não é isso, entendeu? Pega um recorte muito pequeno e utilizam para o todo, né? Exatamente, mas nós estamos aí, né? Porque assim, essa questão de compreensão da caatinga como ela eu acho que é um primeiro passo para a gente adotar as nossas medidas, a gente buscar, né? E as práticas que a gente Aham. adote que não seja agressiva, né? É verdade. E a gente está aí na luta. Lembro também de um trabalho do senhor Leônidas, que foi inclusive premiado em Teresina, na reunião nordestina em Ciência do Solo, juntamente com esse de Verônica, que foi premiado lá também. Aham. E eu lembro que a sua temática, até falei contigo hoje à tarde, era nessa busca, né, de implementação de solos na escola. A gente está falando de Isso. comunidade, mas eu acho que solo, água, a gente tem que falar desde as Uhum. primeiras séries, porque a gente está falando de vida, Isso, né? verdade. Então, assim, não é esperar alguém fazer um curso de agronomia, de geografia, de biologia ou de áreas afins de ciências agrárias ou tecnia veterinária para valorizar solos. Solos a gente tem que ver na base, nas primeiras séries, no ensino fundamental maior, menor, ensino médio, solo e água, porque é recurso natural. Agora, aquela imagem de solo que suja, de solo que a criança não pode Verdade. sentar, o solo que suja carro, que tem que lavar. Então, assim, acaba meio que comprometendo, né, de certa forma, essas ações, né? É verdade, Mas, Marco. mas esse processo, ele é lento mesmo. Por Aham. exemplo, como eu te falei, eu ouvi falar de assoreamento, de mata ciliar, quando eu fui para o Instituto Federal do Piauí em Corrente, e depois na UESP. Então, assim, como eu posso querer que pessoas que não estão nesse meio, né, tenham essa mesma É compreensão verdade. que eu? Eu não posso exigir, a gente não tem esse direito de exigir das pessoas isso. O que a gente pode fazer é cautelosamente chegar de alguma forma por meio de palestras e tentar um processo de sensibilização, de esclarecimento, né, com muito Uhum. cuidado e com muita leveza, né? Ô, Marco, e você percebe que quando se fala em solo, em água, em ar, né, que assim são conteúdos negligenciados nas séries iniciais até o ensino médio. Eu também tive esse contato que você falou aí quando eu fui É, para o meu ensino médio fazer um curso técnico no Instituto Federal. Então, assim, isso para mim era muito abstrato. Então, é, quando eu porque fui antes... Ah, pode falar, desculpa. quando eu fui cursar o meu ensino médio, eu ia com uma visão de, eu vou para a instituição, para o IF, para o Instituto Federal, porque lá o ensino é melhor, de qualidade, eu vou ter mais oportunidades. Mas isso me abriu a mente e hoje eu estou na agronomia, porque inicialmente não era um curso que eu queria. E quando eu chego e que me deparo com toda essa ciência, a parte das ciências agrárias, com tudo isso, você fica fascinado. É a mesma coisa do trabalho que você falou. Quando a gente fez esse trabalho aqui em Educação em Solos, que a gente levou os alunos para a trincheira, os alunos coletaram, fizeram os cálculos, montaram o perfil do solo, eles puderam levar esse perfil para a escola, apresentar para toda a comunidade da escola. Então, assim, surgiu E o assim. mais bacana é que quando ele chegar em casa, ele vai falar para o É, pai e para a mãe que mexeu com o solo. isso, com Aí, digamos que o certeza. pai diz, você estava se sujando? Aí vai dizer, não, papai, mamãe, é solo, solo que cresce a planta. Então, assim, vai, de Isso, certa forma, vai mudando. Porque criança pega as coisas muito rápido, é né? Essa verdade. questão de educação ambiental, ela é necessária, sim, porque a gente vive na terra e a gente precisa cuidar da terra. A Uhum, caatinga, é, eu não vou dizer infelizmente, mas ela é desprovida daquele período chuvoso generoso, né? aham, Então, assim, por conta disso, a gente fica uma questão de vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa adotar mais essas técnicas para que a gente não caia naquele abismo que é o processo de desertificação, porque depois que perde, não tem como uhum, recuperar a curto prazo, né? Então, assim, Dani aqui disse que as aulas práticas são as melhores. é Verdade. Quando a verdade. gente correlaciona a prática com teoria, é muito fantástico, né? Então, assim, aquela Aham. ideia de falar de água somente no dia 5 de junho, né? Falar de... Agora, Solos tem um dia, graças a Deus. É, Tem o dia do solo agora, 5 de 5 de dezembro. Então, dezembro, Dia assim, Mundial, mas né? são coisas que a gente vai falando no dia a dia, a gente vai conversando, né? E é isso, Leônidas. É Mais verdade. colocações, mais perguntas, você? Só, Fique à só vontade. uma colocaçãozinha que eu acho que, por mais que a gente tenha uma baixa precipitação na nossa região semiárida, no bioma Caatinga, a gente é feliz, sabe por quê? Porque, tipo,
a gente pode olhar para esse bioma, para essa região, com outro olhar, de preservar Um mais, outro porque olhar. a quantidade que eu tenho, embora eu tenha uma grande biodiversidade, eu preciso preservá-la, eu preciso mantê-la, porque ela pode acabar, entendeu? Se eu não fizer É. isso, se eu não criar essa consciência, porque quando você fala que os produtores, quando você usa o exemplo lá de Verônica, que os produtores queimavam o material lá, mas quando eles perceberam que aquilo fazia mal para o solo, uma infinidade de coisas, Começa a ser tocado. Começa a ser justamente. tocado. Aham. E é questão assim, mesmo que ele continue fazendo, mas ele já vai pensar, a menina disse, aquela Aham. menina que faz agronomia na UESP de Corrente disse que não é tão Justamente. bom. Vai chegar um ponto, é esse o processo. A gente fala isso hoje, não quer dizer que amanhã o produtor vai deixar de... É um processo. Isso. É um É processo. verdade. Dia após dia, e a gente vai aí nessa luta, meu amigo, de falar Ba- sobre... Caatinga é isso, Caatinga é um mundo, Ó, né? veja como as coisas são. Eu saí lá de Alagoas, de uma cidade que é E conhecida, Alagoas, isso, de uma cidade que é conhecida como Paraíso das Águas. Quando eu chego aqui em Pombal, em Pombal, em Pombal, em 2016, eu enfrento uma seca tremenda em que precisou, como é que se diz? A água que chegava na torneira era um dia sim, uhum. dois não, 3 dias, entendeu? Então, assim, isso me fez pensar E refletir sobre. o quão necessário eu preciso preservar. E, inclusive, as pessoas aqui fazem isso, entendeu? Eu vinha com uma percepção muito diferente. Mas E quando o que você acontece com passa a isso? viver O que isso, né? fez você sair de Alagoas para lá? Universidade. Isso Universidade mesmo. faz isso nas pessoas. É Universidade verdade. mudou a sua concepção sobre Caatinga. Universidade muda de muita gente. O campo do Instituto Federal de Sumé não tem só gente de Sumé, É tem gente dos verdade. testes de altitude, de areia, por exemplo, Bananeiras, na Paraíba. Aham. Os institutos federais distribuídos em determinados locais tem esse bem danado, assim, de levar pessoas de outras regiões, aí você muda a sua percepção, aí seus pais que estão em Alagoas, você já traz para eles Aham. essas informações de como é lá, Verdade. então a gente vai mudando. Universidade faz isso, É, instituições de ensino, de pesquisa, né, traz é isso para a verdade. gente. Marco, nós temos uma outra pergunta aqui que surgiu. Eu vou botar aqui na tela, viu? Deixa eu Tá, fique à vontade. ver. Deixa eu ver. Denis, grande Denis. O uso coerente de águas residuárias pode auxiliar na recuperação de um solo degradado? Pode. Eu acho que ele está afirmando, né? É. Pode sim. Pode, porque por várias vertentes, né? Eu Aham. uso a questão da água residuária. Ela já foi tratada, que é o que o Instituto Nacional de Semiárido já pegar água residuária e já jogar, né? Aham. Mas usa, por exemplo, no replantio de árvores florestais, né? No florestamento, reflorestamento, áreas de mineração, áreas de escavação, né, para construção civil, que ficam Uhum. abandonadas depois de uso do solo, né? Então, assim, eu, com certeza, a água residuária. E é uma grande aposta do Instituto Nacional do Semiárido, e eu já vi alguns trabalhos, eu tive a oportunidade de ir lá, nas áreas do INSA, Aham. e são fantásticos. Muito bom mesmo. Uma grande Inclusive, instituição. inclusive aqui no Rio Grande do Norte, pertinho, né, a UFESA, né, tem desenvolvido trabalhos utilizando a água residuária para irrigação de plantio de palma forrageira, tem utilizado Palma lá forrageira. em uma infinidade de coisa, né? Olha aí, a palma forrageira até então tinha, assim, até final da década de 90, década que eu nasci. Mas, enfim, ela tinha assim, um preconceito muito grande com a palma forrageira. Não era todo mundo que utilizava, mas o que acontece? Quando o vizinho usa, vê que é bom, o outro vizinho vai usando, e hoje, né, a gente tem aí uma grande dimensão de plantio de palmas forrageiras nos Cariris, nos sertões, nas regiões de transição. Lá em casa mesmo, no Piauí, tem palma forrageira sim, e assim, Verdade. é uma ajuda muito grande não no combate à seca, a palma forrageira é de convivência com a seca, né? Isso. Porque aí a gente não vê os animais perecerem, porque a gente está falando de um longo período de estiagem, né? A gente Uhum. tem regiões da Caatinga que chega a ter 9 meses de estiagem, né? Essa região do Cariri, do sertão da Paraíba, ali Chapada do Araripe, eu acho, Cariri do Ceará, região de Juazeiro do Norte, a gente tem períodos de estiagem bem longos. Para a gente lá no Piauí, questão
o extremo sul do Piauí, né, que a gente está na transição, na verdade, com o Cerrado. A gente pega carona no Cerrado e aí a gente consegue ter uma precipitação bem mais elevada do que essas regiões mais ao centro da depressão sertaneja ali, que é onde Pombal está localizada. A Lucena falou o seguinte: parabéns, Marco, é sempre gratificante ver suas explanações sobre esse bioma que tanto amamos. Edjane é uma grande pesquisadora da UFPB, uma grande amiga, pesquisadora com Cryptostegia madagascariense. Eu disse a ela que eu nunca esqueci desse nome. Na região do Sertão, da Paraíba também. Dene aqui também falando que instituições federais com um projeto educacional de extrema importância para os jovens e deve ser mais investimento. Com certeza. Eu sou um defensor de universidades públicas para todos, né? Além de ser as universidades, ela nos retira de labirintos sociais. É verdade. Ela nos dá voz, né? E é uma grande construtora de conhecimento, de pensadores e de cientistas, né? Com a educação certeza. Transforma, Leônidas. A educação transforma, eu acredito. Transforma, sim, não tenha dúvida, Marcos. E vem transformando a minha vida, viu? E acredito que a sua e de todos que estão aqui nos assistindo. Eu acho que a educação é o único instrumento que pode ser utilizado para mudar a realidade de um povo, de uma sociedade, de um lugar. E a gente é isso, através da educação. Instituições de ensino, de pesquisa, né? É educação. Educação é um caminho que transforma vidas e que faz toda a diferença no contexto que ela é inserida e é aplicada. É verdade. Eu acho que falar do bioma Caatinga, da região semiárida, e falar de educação nos deixaria aqui hoje até amanhã, né, Marcos? Até amanhã. Pois é, Leandro. Muito bom, viu? Certo. Marcos, você tem mais alguma coisa para contribuir? Quer finalizar? Como é que... Minhas contribuições só, assim, finais, só dizer, assim, que a Caatinga é um bioma rico, biodiverso, rico em biodiversidade, considerado o único bioma brasileiro, recapitulando, tem seus solos rasos, mas seus solos são férteis, em sua maioria, minerais, 2:1. Essa questão de seca, ela, de fato, é difícil, não vou dizer que é fácil, né, a seca, mas a gente vem evoluindo nesse processo de convivência, mas a gente nunca pode esquecer de que a gente tem que cuidar da nossa casa. A gente precisa cuidar da nossa casa, a Caatinga, e se a gente não cuidar, a gente que é dessa região semiárida, se a gente não cuidar, né, vem gente fazer bagunça. A gente sabe que vem, então a gente precisa cuidar. Antes de você finalizar, eu comecei com Raquel de Queiroz, uma dama, né, então... finalizar aqui minha contribuição com uma mini poesia de um grande pesquisador pernambucano, eu até anotei o nome dele aqui, um poeta pernambucano, um poeta, Leônidas, que eu sempre ouço os versos dele quando eu estou fora da Caatinga, do Nordeste, enfim, quando eu estava em São Paulo, ano passado no Rio, e agora aqui no Mato Grosso. Eu sempre vejo muito, um poeta que... esses poetas da chuva, que fazem aqueles versos, bacana, e desprovido desse conhecimento acadêmico que a gente tem, né, nunca entrou na universidade, mas ele é dono de uma ciência, cara, assim, de uma sensibilidade e amor pela terra que me inspira muito. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente se sentir da Caatinga mesmo e fazer a nossa parte. Então, assim, eu falei do imbuzeiro, do mandacaru, mas ele fala muito do juazeiro. E o extrato da poesia dele, eu não vou me arriscar muito, né? Diz o seguinte: juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada, a madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. É isso, a gente tirar sempre o melhor, como a sombra do juazeiro. É verdade. Marco, eu, assim, sinceramente, eu só posso lhe dizer assim, muito obrigado por nos ter brindado hoje com o seu conhecimento, assim, que a gente percebe que quando você fala de Caatinga, de região semiárida, de solo, de água, a gente percebe seus olhos brilharem, porque você faz isso com muito gosto, não é como, eu vou falar de determinado conteúdo que eu não gosto, você fala porque você gosta mesmo, tem propriedade, tem conhecimento sobre. Então, assim, a gente lhe agradece imensamente pela oportunidade, eu lhe digo, a oportunidade que você nos deu de ter
comungado contigo um pouco do seu conhecimento. Isso foi muito bom, foi gratificante para todos nós. Eu acredito que não só para mim, mas para todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. Você é fera, cara. Então, assim, Mas, independente Leônidas, independente de qualquer coisa, muito obrigado, parabéns por hoje, parabéns pela sua história de vida, pela luta, pela vida acadêmica, por tudo e muito sucesso. agora eu preciso falar só um pouquinho. Muito obrigado, Leônidas, pela oportunidade, né? Assim, pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Estenda meu agradecimento a todo o corpo da Universidade Federal de Campina Grande, esta grande casa de formadora de pessoas, de conhecimento, né? Universidade é isso, e a gente vai estar aqui sempre à disposição. Esse modesto agrônomo se coloca à disposição para conversar, para falar e agir. A gente tem muita coisa para fazer, a gente precisa fazer, e a gente vai fazer aquilo que tiver sempre ao nosso alcance. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade, estendo minha gratidão a todos que nos acompanharam, que participaram. Se ficou alguma pergunta que a gente não viu, tiver meu contato, meu Instagram, todas as pessoas, né, que estão aí nos acompanhando, vendo as mensagens aqui de parabéns. Enfim, muito obrigado a todos. A todos é muito importante essa interação, esses questionamentos, essas opiniões, essas afirmações. E é assim que a gente constrói. Conhecimento é assim, a gente compartilha. Conhecimento a gente compartilha. Né? E não tenha dúvida que hoje você deixou uma sementinha plantada na cabeça de cada pessoa, com a visão mais ampla do que é o bioma Caatinga, do que é a região semiárida, dos aspectos de solo, de água, Sandra dizendo que é orgulhosa de você. Sandra é uma prima maravilhosa. Né? Ó, a família aí estou vendo o nome de muita né? gente aqui, não dá para citar todo mundo, porque os nomes vão subindo, mas assim, eu estou muito feliz. Eu falei mais cedo para você, né? Eu acho que foi a primeira vez, talvez, que o pessoal lá em casa, no Rodeador, interior de Júlio Borges, Piauí, estão me assistindo, assim, porque eu nunca consegui levar eles para dentro da universidade para ver a apresentação de seminários de TCC. E isso é muito importante, né? É verdade. E aí? Meus tios foram para Paraíba, para a minha defesa, lá em Areia. Meus tios, mas meus pais não puderam ir. Mas hoje você está levando um pouco do seu conhecimento para que eles percebam do seu grande potencial, do grande homem que eles formaram. Muito obrigado, Leônidas. Bondade sua. Meu avô está assistindo. Tá vendo? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tecnologia também tem nos ajudado, aproxima quem está longe. Dona Kalina manda um abraço. Muito obrigado, Dona Kalina. Dona Kalina é minha catequista desde quando eu era pequeno. Aí, tá vendo? Capela Santa Ana, no Veredão. Que saudades. É importante que a gente vivendo uma pandemia, mas que a gente possa ocupar Rose esse Moraes, espaço, né? Um grande incentivador. Rosilene foi minha colega no Instituto Federal do Piauí, agronegócio, depois amiga e também na agronomia. E Daline Pessoa dispensa comentário também, a Aline Pessoa tu conhece. E Daline, eu acho que eu tenho um convite para a Idaline que ela não pode nem pensar em me dizer o não, viu, Idaline? Você me aguarde. Jaqueline Souza Paislandinha, uma grande amiga. Botar uma bomba. Muito feliz de ver todos esses nomes, Lucena, porque assim, desde o curso técnico em corrente, a graduação, o mestrado, depois fui cursar uma disciplina em Piracicaba, né, Rio de Janeiro, agora aqui no Mato Grosso. Assim, é história, né? A gente escreve a nossa história, mas não escreve só. Então, todos esses nomes que vão subir, a gente vai lembrando, né? É verdade. Dos momentos e da história. Isso é bacana. Volto a dizer, a universidade faz isso, a educação faz isso. É verdade. Aquela reunião nordestina de ciência do solo, só eu da graduação, ali naquele ônibus, né, meio retraído, pro pessoal tudo da pós, só eu da graduação, meu primeiro evento participando na ciência do solo. Mas, assim, foi muito rico para mim. Fiz boas e grandes amizades que eu vou levar para a vida toda. Meu primeiro evento, já que você falou seu primeiro evento em Ciência do Solo, lembro de você, claro, da sua participação, da sua premiação. Inclusive, eu parabenizo você demais por falar de solo dessa forma, por falar de ciência dessa forma. E meu primeiro evento em Ciência do Solo foi em Areia, e eu queria voltar para Areia, e graças a Deus eu voltei, né? Eu me sinto muito bem acolhido por canais da Paraíba, de forma como todo, e assim todos os outros regiões que eu passei. Sempre fui muito bem acolhido. Leônidas, é isso.
Pois tá bom, Marcos. Muito obrigado. Eu sei que o pessoal queria que a gente ficasse aqui até um pouco mais tarde, mas a gente precisa encerrar, né? Um beijo Muito para Ana, obrigado. para Denis, para Leandro Tato, Indaline. meu primo, meu porta-voz lá do Rodeador, juntamente com o Aí, tá Félix, vendo? período de isolamento, distanciamento social e físico. Leandro Tassi, estudante de agronomia também. Estamos aí, Uhum. vamos ser parceiros no futuro. Pois tá bom, Marcos. Obrigado, Abraço, tudo de bom, obrigado, viu? Leandro. Para Tchau, nós, cara. tchau. Muito obrigado. Tchau.